O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 88. Regra de ouro do tutorial. Foi um bloqueio poderoso colocado em todos os jogadores do mundo. Todas as habilidades e atributos do jogo são ajustados e aplicados na realidade. Se as estatísticas do jogo Battle.net fossem usadas diretamente no mundo real, isso sem dúvida levaria a um enorme caos social. A regra de ouro do tutorial serviu como um amortecedor para minimizar isso. Editar e desbloquear era um domínio totalmente diferente em comparação com a manipulação de emoções humanas. Ao ouvir as palavras de Joe-Unge, Ariel exclamou surpresa. Você está desbloqueando a regra de ouro do tutorial? Mesmo se você usar a página Akashica? Não posso acreditar que isso seja possível. Isso significaria que a nota do presente de apoio é claramente de classificação SSS. Ariel, você também entende japonês? Línguas humanas, eu posso compreendê-los facilmente. Então continue interpretando as palavras deles para mim. Entendido. Enquanto Seong Ji-han contava com Ariel para tradução. O poder do avatar é insuficiente. Rachaduras começaram a aparecer na pele de Joe-Unge. Dentro dessas fendas, em vez de carne humana, havia papéis dourados. Akari, o tempo de desbloqueio da regra é de 5 minutos. Peixe Tio. Joe-Unge, formado por páginas akashicas, começou a se desintegrar. À medida que seus braços e pernas desapareceram completamente, até seu torso começou a virar pó. Ela olhou para seu corpo e riu estranhamente. Basta mantê-lo vivo e trazê-lo para o Japão. Entendido, deusa. Vejo você no Japão, então. O preço que Joe-Unge pagou para quebrar a regra de ouro do tutorial foi alto. Todas as 11 páginas akashicas que compunham o corpo de seu avatar desapareceram. Com isso, ela garantiu um limite de desbloqueio de 5 minutos. Observando Joe-Unge desaparecer com um sorriso, Akari cerrou os dentes. É porque estou carente. Como ela não conseguiu suprimir sangue Ji-han, o avatar de sua deusa teve que ser sacrificado. Akari, que viu Ito Shizuru pagar um preço alto para criar um avatar, achou insuportável como ela não conseguia nem conter um Silver Rank. Vou cortar seus membros. Akari rugiu e atacou a uma velocidade ofuscante. Cortando os membros do mestre? Não preciso de tradução para entender isso. O tempo de desbloqueio é de 5 minutos. Isso é importante. Uau! Cegada pela raiva, seus movimentos eram mais simples do que antes. Mas devido à regra desbloqueada, sua velocidade tornou-se muitas vezes mais ameaçadora. Eu não posso controlá-la com a força. Ignorando até mesmo o poder dominante da força que controla o espaço, veio o ataque do Diamond Rank. À medida que a distância diminuía, 3 shurikens voaram, visando os membros de Sangue Ji-han. A intenção de Akari de cortar os membros de Sangue Ji-han ficou clara em seu ataque. No entanto, quando uma shuriken chegou perto de Seong Ji-han, Baki perdeu o poder e caiu no chão. O domínio absoluto funciona. O domínio absoluto da força cresce proporcionalmente às habilidades. Embora cada movimento de Akari se tornasse ameaçador, ele poderia controlá-lo quando ela chegasse tão perto. Pare de resistir inutilmente. No entanto, era difícil controlar os ataques diretos de Akari dentro do domínio absoluto, então ele só conseguiu reduzir ligeiramente a velocidade. Para Seong Ji-han, isso foi o suficiente. Eu posso bloquear isso também. Estrondo. Depois de bloquear a adaga, a forma de eclipse distorceu-se ligeiramente e uma enorme onda de choque explodiu. Mesas e utensílios dentro do café foram completamente destruídos, virando pó. Com o poder do Diamond Rank liberado em 100%, ele realmente demonstrou a força de um sobre-humano. Hanf. Bang, bang. Depois de recuperar o fôlego, Akari pressionou poderosamente contra Seong Ji-han. Os ataques choveram tão ferozmente que parecia que poderiam ser cortados de qualquer direção a qualquer momento. Do ponto de vista dos espectadores que assistiam em primeira pessoa, cada momento foi insuportavelmente intenso. Merda, isso não é perigoso? Não consigo nem ver os ataques do ninja. Como ele está bloqueando isso? Os ataques pareciam algo que você veria em um desenho animado ou animação. Apenas se ouvia o som das armas se chocando, era impossível discernir de onde e em que trajetória elas vinham. O braço de Akari, movendo-se em alta velocidade, era invisível desde o ombro. Ele está enfrentando um Diamond Rank, ela é realmente louca, não era para ser uma morte rápida? Não fale bobagem sobre mortes rápidas, esta é uma situação real. O que nós fazemos, se Ji-han tiver seus membros cortados? As forças especiais de supressão de jogadores ainda não foram enviadas? Eles foram despachados. Mesmo que sejam forças especiais, eles podem vencer o rank diamante? Clang, clang. O ataque foi bloqueado novamente. A espada negra do inimigo parecia que iria quebrar, mas não o fez. Seong Ji-han não permitiu nenhum único golpe. Akari estava enlouquecendo. Mesmo que seu mestre tivesse desistido de seu avatar para remover suas limitações, isso era uma vergonha. Mesmo que Seong Ji-han usasse seu poder especial, suas estatísticas eram claramente superiores. Mas seus ataques erraram por pouco o alvo. Aqueles olhos.
Embora ela parecesse estar esmagadoramente na ofensiva, os olhos de Sang Jihan não mostravam sinais de vacilação. Não. Pelo contrário, ele parecia estar gostando da situação. Um único movimento errado faria com que ele fosse desmembrado, mas ele agia como se não pudesse perder. Vou destruir essa confiança. Enquanto isso, Seong Jihan tinha outros pensamentos. Podemos danificar acidentalmente o prédio nesse ritmo. Cada vez que suas armas colidiam, uma enorme onda de choque rompia. Os objetos ao redor deles já haviam virado pó com o impacto. Se houver tanta força, certamente afetará o edifício. Um incêndio no prédio pode causar um desastre. Seong Jihan olhou rapidamente pela janela. Quase não havia pessoas no parque além da janela. Eu deveria ir para lá. Embora o café ficasse no quarto andar, Seong Jihan não hesitou em pular. Colidir. O que? Isso quase me atingiu. Quando a janela do prédio quebrou e caiu no chão, os transeuntes olharam para cima e gritaram. Não se atreva a fugir. Quando a parede do café do quarto andar explodiu, Akari voou a uma velocidade assustadora. Percebendo que a situação era terrível, as pessoas gritaram e fugiram. Este é um bom lugar. Quando Seong Jihan pousou no parque tranquilo, Akari, que o perseguia, usou sua habilidade. Ninjutsu. Ilusão Shuriken. Na situação atual, onde suas limitações de estatísticas foram suspensas, ela não usou essa habilidade temendo que Seong Jihan pudesse morrer instantaneamente. Não resta muito tempo agora. Mais da metade do limite de 5 minutos já havia passado. Ela não tinha mais o luxo de lutar enquanto se preocupava com a vida de seu oponente. O confronto era iminente. SSSSSS. Numerosas shurikens apareceram no ar, cercando Seong Jihan. Não há ilusão desta vez. Realmente? Olhando para a shuriken escura infundida com energia sombria, Ariel falou calmamente. Apenas o nome era Illusion Shuriken. Mas desta vez não houve ilusões. Ela realmente superou a restrição? É isso? Uau! Shurikens voaram por todos os lados. Morrer. O possuído Akari atacou como uma flecha. Parecia que ela não pensava mais em capturar Seong Jihan, pois seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Nesta situação, esquivar-se ainda mais era difícil. Devemos terminar isso aqui. Habilidade divina sem nome. Técnica Dark Shadow, Dark Soul Vortex. A lâmina sombria, Eclipse, perdeu a forma e se transformou em um redemoinho. O Dark Soul Vortex girou intensamente, sugando todas as shurikens que vinham em direção a Seong Jihan. O que é isso? Akari sentiu um arrepio na espinha. Um redemoinho negro que sugou todas as shurikens. Era uma habilidade completamente diferente de sua Illusion Shuriken. O vórtice escuro e rodopiante era tão sinistro e violento que até ela, que atacou com as shurikens, parou momentaneamente. Ela não deveria ir lá. Seus instintos a alertaram. Mas ainda, lembrando-se do sacrifício do avatar de seu senhor, Akari reuniu sua vontade. Ela não podia desistir aqui por causa daquele vórtice. Esse braço esquerdo. Tudo o que ela teve que fazer foi cortar o braço esquerdo que se tornou um com a espada. Ninjutsu. Corte demoníaco. Akari, segurando uma adaga brilhante, saltou para o crescente Dark Soul Vortex. Foi a confiança nas habilidades da Diamond League? De certa forma, foi uma cobrança direta. Mas, grito. Em vez de cortar o vórtice à sua frente, uma linhagem foi desenhada no braço esquerdo de Sang Jihan. Um ataque que transcende o espaço, Demon Slash. Ela contornou a localização do Dark Soul Vortex e cortou o braço esquerdo de Seong Jihan por cima. Funcionou. Finalmente, um sucesso. Embora suas roupas ninja de grau SS tenham sido rasgadas pelo Dark Soul Vortex e sua carne tenha sido dilacerada, Akari não se poupou para o primeiro golpe bem-sucedido. Quantas vezes ela balançou a espada? Obrigado. Finalmente, o braço esquerdo de Sang Jihan foi completamente decepado. Feito. Akari quase chorou ao ver isso. Se ela tivesse demorado um pouco mais, ela poderia ter perdido. Mas no final, ela foi a vencedora. Acabou. Sang Jihan, corte seus membros imediatamente e eu levarei seu torso para o Japão. Sem aquela lâmina de sombra irritante, ele não conseguiu mais resistir. O intenso vórtice de escuridão não sustentaria mais seu poder. Akari tentou balançar sua adaga para cortar os membros restantes de Sang Jihan, mas... O que? Foi estranho. Ela não conseguia se mover. Não, ela estava se movendo, mas seus pés não. Parecia estar preso em um pântano. Os olhos de Akari tremeram quando ela olhou para o chão. O que é isso? Embora o braço tenha sido claramente decepado, o vórtice de escuridão não perdeu impulso. O que ela pensava ser um vórtice moribundo simplesmente mudou de direção e agora prendia completamente os pés de Akari. Você achou que cortou meu braço? Suoshi. Seong Jihan, apenas com o braço direito, recuou. Akari ficou arrepiado ao vê-lo ainda sorrindo vagarosamente. O que aconteceu? Seu olhar foi para o braço esquerdo de Sang Jihan. O braço foi definitivamente decepado. Olhando mais de perto,
A parte decepada do braço estava coberta por uma sombra profunda e nenhuma gota de sangue escorria. Algo deu errado. E aquela premonição sinistra tornou-se realidade quando Seong Ji-han tirou uma flecha da fênix de seu inventário. Siga seu mestre, ninja. Artes divinas sem nome. Tríade de maestria marcial, caminho dos imortais. Quando a flecha da fênix deixou a mão de Seong Ji-han, transformou-se em uma chama enorme e a engoliu.